Bom dia, Gera. Bom dia, piloto, meu querido pastor Zé, ouvintes, graça, saúde e paz a todos. Vamos então iniciar o nosso debate. Vamos orar, vamos falar com Deus. Hoje eu vou pedir ao pastor José Barbosa que apresente este momento ao Senhor. Senhor Deus e nosso Pai, em cuja presença nós estamos, Pai, Amém. Para suplicar a bênção, a direção, porque milhares de pessoas estarão nos ouvindo. Que dos nossos lábios venha sair coisas boas, que venha edificar, consolar, até mesmo exortar com amor. Amém. Continua abençoando nossos colegas aqui, nas suas atividades pastorais e a nossa rádio. Amém. Que os ouvintes sejam impactados, não por nós, mas pelo poder do Espírito Santo que está conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Vamos então ao caso comum, abrindo aspas. Tenho um primo de 10 anos que fica muito com nossa avó. Sei que é por amor, mas ela o obriga a ir à igreja. Sempre converso com ela porque não sei até que ponto ser levado à casa do Senhor por obrigação é bom. Fecha aspas. Obrigar uma criança a ir à igreja pode gerar hábito? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. E aí, pastor piloto, é um dilema que geralmente é comum ele aparecer na adolescência ali, na pré-adolescência e tal, mas na infância tem muitos pais também que acabam se perdendo nesse processo aí e a criança começa a mandar, ou então fazer exigências. Mas nesse caso aí, pastor piloto, a criança diz, eu não quero ir para a igreja, eu não vou, e aí? Como é que os pais fazem? Shalom, irmãos e irmãs. Eu diria que eu tenho 2 filhos, Vila. Um hoje vai fazer 34 e o outro está com 32. E desde o início, acompanhando meus filhos no processo de desenvolvimento humano e também desenvolvimento da fé. Porque os pais, eu penso que tem 3 desafios. Nós, pais cristãos. Ensinar nossos filhos a amar ao Senhor, amar a sua palavra e amar a igreja. E eu penso que essa trilogia, esse tripé, tem que fazer parte da educação do desenvolvimento da criança. Na minha experiência, desde cedo, nasceram no ambiente de igreja, eram conduzidos, eram levados. Nunca tivemos problemas quanto a isso, essa dificuldade de resistência, de não querer, não fez parte do nosso contexto. Mas algumas famílias podem passar por isso, aí eu penso que algo que é fundamental, não é apenas levar, não é apenas dizer você tem que ir, mas a criança tem que desenvolver entendendo o porquê que ela está indo à igreja. Às vezes, eu vou contar uma experiência aqui, irmãos. Chegou uma mãe para mim, tudo, penso eu que essa avó deve dar um exemplo importante da vivência da fé dentro de casa, para que o neto aprenda com ela os valores e princípios da palavra e possa querer assim conduzir. Então, penso que a influência vai arrastar aí as crianças no entendimento da fé. Muito bem, deixa eu ouvir a opinião do pastor José Barbosa. E aí, pastor, chega esse momento que a criança diz que não quer ir, e aí? Eu fico até preocupado, né, quando a gente fala no contexto bíblico, que a maior preocupação de Satanás é acabar com a família. Porque, veja bem, qual pai que praticamente uma mãe que não obriga o filho a ir à escola? Pelo menos eu não conheço nenhum pai ou mãe que filhinho, já que você não quer ir, fica aí e tal. A tomar banho. Médico. Então, sempre tem
alguém querendo e obrigando o filho. Por exemplo, parece que o piloto já obrigou os filhos a ser vascaíno. Brincadeira à parte. Mas normalmente a gente quer ir passando a ideia para os meninos ser aquilo Não que se a gente tornar gosta. não, meu irmão, não se tornar não. Um é flamenguista e o outro mais ou menos vascaíno. Não, mas veja bem, a gente quase que obriga essas coisas. Né? Obriga. Obriga a comer o que a gente gosta. Né? Ir aonde a gente quer ir. Entende? Agora, a avó pega o primo da moça, leva para a igreja. Será que não vira um hábito? Eu pergunto, quem aqui não tem hábito? Até nós temos o hábito de ir na igreja. Por que nós pegamos o hábito e continuamos? Porque gostamos daquilo que vimos lá. Nós gostamos daquilo que vimos lá. É claro, vamos ser sinceros. Hoje melhorou muito, mas na minha época a gente vinha para o campo missionário, o único valor que a gente tinha era a mulher, se tivesse filho, o filho. Não tinha dinheiro, não tinha nada. E comigo foi assim. Tinha dinheiro, não tinha nada. Cara e coragem. Cara e coragem. Né? Então, a gente não tinha uma salinha boa para as crianças. Né? Normalmente, antigamente, o pior lugar que tinha era para as crianças. O salão era mais ou menos arrumado ou bem arrumado. Lá de fora as crianças ficavam. Exatamente, piloto. Exatamente. Então, veja bem, e às vezes pessoas também capacitadas aos ensinos para a criança. Ou mesmo ensinar a Bíblia. Não precisa ter ensino para a criança. Saber ensinar a Bíblia, Deus vai fazer ela entender, através do Espírito Santo, tudo que está falando. Então, muitas crianças deixam de ir à Bíblia, talvez até porque gosta de ir na igreja, mas ela vai crescendo e vai ter outros coleguinhas. Né? E a maldade não está nos velhos. Começou na criança. A maldade começa na criança. Né? Então, a família, o pai, a mãe, os irmãos mais velhos, né? Que às vezes ficou o mais velho, até influencia o mais novo a ficar rebelde. Então, o pai e a mãe é o equilíbrio. E a igreja é o lugar do ensino da palavra de Deus. Do ensino da palavra de Deus. Então, para que serve essa obrigação? Obrigação. Né? Aonde não existe disciplina, na minha época, né? Aqui tem quase veterano aqui, né? Quase um sexagenário, eu já passei de 70 há muito tempo, entende? Então, antigamente não existia a casa da manjona. O pai falava mesmo, mas quando agia, Deus me livre. Mas só olhar, né? Não precisa nem falar. Só olhar. A mãe, hoje o inimigo coloca até que seria o pai, a mãe pode ser processado se falar muito alto com o filho. Antigamente o pau quebrava, mas ninguém morreu, graças a Deus. Nem ficou traumatizado. Não ficou traumatizado, né? A maior parte que foram levados para a igreja não estão na cadeia. A maior parte. Estou dizendo, alguns. Eu ouvi uma pessoa ontem, não vou dizer o nome, uma amiga minha da nossa igreja, falando, a minha filha, quando fez 18 anos, disse assim, mãe, a senhora me ensinou até os 18 anos. Então não precisa ensinar mais. Ou então, a partir daquele momento, por conta dela. Então, eu creio que o debate pode pegar mais fogo aqui, mas a família é fundamental. E lá em casa, se um filho meu for viver comigo por 50 anos, vai comer o que eu der. Aí, tá vendo, pastor? Tô vendo. Mas e aí, pastor Marcelo? Bom, a gente está falando da infância, né? Nós já falamos aqui que os pais obrigam os filhos a estudar, obrigam a tomar banho, fazer alguns afazeres, e por que quando chega nesse aspecto de a igreja, os pais não podem ser firmes, mas aí entra a questão da fé. Não seria interessante conversar, procurar entender primeiro por que ele não quer ir à igreja, pastor Marcelo? Porque também pode ser porque aconteceu alguma coisa,
Por exemplo, recentemente nós tivemos, eu vi uma história aí de uma criança que não queria ir mais à igreja. Por quê? Foi descobrir que quando chegou lá na sala de aula, a professora começou a falar do inferno. Aí a criança ficou com medo, tomou pavor e não queria ir mais à igreja. Né? A linguagem, a questão da linguagem, né? Que não foi apropriada, enfim. E aí, até que a criança depois retornou, depois de uma psicoterapia, enfim. Mas o fato é que... como administrar essa questão, pastor Marcelo? Olha, Gílio, eu tive na minha casa 2 situações diferentes. O meu primeiro filho, o Rafael, ele tinha dificuldade de acordar cedo. Sempre teve, desde garotinho. Então ele tinha essa dificuldade. Para ir para a escola e outras coisas também, dificuldade para acordar cedo. Aí o que acontece? Quando era no domingo, ele então não queria ir para a igreja, porque o organismo dele era noturno. Eu me lembro que quando ele fez faculdade, era comum você encontrar ele 3, 4 horas da manhã estudando. Era muito comum isso aí, por causa do organismo noturno, né? Mas o que foi que aconteceu? É que eu tive que trabalhar com ele a ideia de que estar na igreja, garoto, era a melhor opção para aquele momento da vida dele. E aí eu fui trabalhando isso, descia do Alto Marom com ele no colo até a Getsemane, perto ali da Gerson Salles até a Getsemane. Ele ia dormindo no meu colo, minha esposa via isso, né? A gente descendo lá e tal. E aí o que acontece? É que mesmo assim eu levava ele, chegava lá na igreja, sonolento e tudo mais, mas sempre eu procurei levá-lo para a igreja e convencê-lo de que realmente era a melhor situação para ele. Ele cresceu nessa mesma pegada, adolescente e tudo mais, mas sempre entendendo, e eu conversando com ele sobre a necessidade de estar participando dos cultos e participando dos eventos da igreja e tudo mais. O organismo dele mudou muito pouco. Hoje ele continua assim, noturno. Mudou muito pouco, né? Hoje ele mora em Santa Catarina. Mas aí, essa minha insistência, mais baseada no argumento de convencimento e o porquê que ele precisava estar na igreja e tudo mais, fez com que ele realmente tomasse uma posição, veio uma conversão genuína, batismo e todo o processo que a gente vê. O meu filho mais novo é totalmente diferente. Ele simplesmente começou a ir para a igreja, gosta da igreja, teve uma experiência com Cristo aí, acho que com uns 18 anos, não é? Um encontro de jovens lá da Centenário, teve um encontro com Cristo, teve uma conversão, mas ele sempre gostou de ir para a igreja. Meu filho mais novo nunca teve dificuldade com a igreja. Aí eu vou também na pegada do piloto, embora o Zé Barbosa tenha a sua linha de pensamento correta também. De que quando a gente dá o exemplo, se os meus filhos me veem amando a igreja, primeiro, amando ao Senhor, amando a igreja, eles também vão querer isso. Mas se eu sou daquele que almoça e janta o pastor na mesa, fico criticando da igreja, falando mal da igreja... Então, que ambiente meu filho vai ver? É um ambiente ruim. E a gente sabe que a igreja não é perfeita. A igreja não é perfeita. Então, os meus filhos, eles nunca viram lá em casa. Não é porque eu sou pastor, acho que eu não era antes. Meus filhos nunca viram isso. De eu estar lá falando mal dos pastores, falando mal da igreja, criticando isso. Então, eles nunca viram isso. Mas sempre viram um pai disposto a ir para a igreja, está indo, está frequentando e tudo mais. Aí eu acho que essa para mim é a melhor forma que a gente tem de fazer. Agora, há casos que se precisa obrigar porque esse caso próprio aqui não dá para a gente falar muito, por exemplo, quem são os pais dessa criança de 10 anos? E por que fica com a avó? Qual é o ambiente que ele tem lá? E por que a avó briga? Talvez lá pai e mãe não sejam cristãos. As referências, né? Não seja referência. A avó e a avó faz naquilo que ela entende que é o melhor. Igual todo mundo faz. Você, Gila, eu, Zé e Piloto, somos os melhores pais que somos, que conseguimos ser. Nós não somos os pais perfeitos e bons, mas nós somos os melhores que a gente consegue ser. E essa avó está sendo a melhor avó que ela consegue ser. E para ela, essa é a melhor forma de levar o neto para a igreja e conhecer o Senhor. Tem um pensamento que eu penso que cabe aqui no contexto. De um livro que foi muito sucesso, O Monge Executivo. Sim, eu já li. De Hunter.
E nesse livro, John Hunter, e é o monge executivo. E ele tem uma frase nesse livro que eu penso que ajuda aqui no nosso contexto. Ele diz assim: o pensamento gera as ações. Ações geram hábito. Hábito forma o caráter. E caráter dá um destino. Mas tudo começa no pensamento. Aí se a criança aprende desde cedo, e essa é uma ênfase que eu aplico em vários segmentos, né? O porquê das coisas. Quanto mais cedo ele entender o porquê, enquanto ele não entende o porquê, talvez a palavra obrigação fica um pouco pesada, né? Mas tem que ser conduzido. Tem que ser conduzido. Até que ele entenda o porquê das coisas. E aí o processo que aqui já mencionado, né? Da influência. E tem um detalhe, Gila, que a Bíblia diz assim, que a estultícia está ligada ao coração da criança e a vara a afastará dela. Aí a gente pensa logo em vara como disciplina física. Pode ser também. Mas a vara é o ato de corrigir, não necessariamente com disciplina física, mas sim conduzir. E tem alguns que interpretam que vara é a própria escritura. Essa vara que vai nortear a vida do seu filho. Porque é natural que a criança não queira fazer certas coisas. Tomar banho, por exemplo. Provérbios, quando diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E se ela estiver saindo do caminho? Isso. Faz o quê? E outro detalhe, no caminho não é apontar o caminho, é andar junto com você e seu filho andando juntos no caminho. Se o seu filho se desviou, você estava no caminho também? Precisa pensar isso. Soltou a mão? Muito bem. Ô, pastor Piloto, e a questão da experiência da conversão? Porque assim, já ouvi muitas pessoas dizerem, ir à igreja não basta. Também já ouvi experiências assim, não, eu ia para a igreja porque meus pais me levavam, mas eu nunca me converti, não. E aí, pastor Piloto, como é que é essa questão da conversão? É claro, Gila, que a conversão é individual. Né? Cada um tem que viver essa experiência. É aquilo que o apóstolo Paulo diz lá assim, que o mesmo Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou um filho de Deus. É uma experiência única que ninguém transmite para ninguém. Então, quando os filhos são pequenos, eles não têm vontade, não têm escolha, não tem nada. A gente faz tudo por eles. A gente leva onde ele quer levar, veste o que vestir, alimenta com quem a gente quer, entende que ele precisa. Né? Então, eles não têm escolha quanto a essas coisas. A fé é transmitida. Aí eu tenho uma alegria, eu mencionei meus 2 filhos, quando meu filho mais velho tinha 7, 8 anos, morava em Salvador nessa época. E aí numa pregação, meu alvo não era meu filho, eram as pessoas que estavam na igreja. E aí depois da ministração, fiz aquele convite que geralmente nós fazemos, a pessoa queria ter. E meu filho, depois minha esposa compartilhou que ele estava sentado lá no banco junto com minha esposa e começou a dizer para a mãe, mãe, eu estou sentindo assim meu corpo, eu estou querendo ir lá na frente. Aí minha esposa disse, filho, então vai. Então ele se levantou e foi lá na frente entregando a vida dele a Jesus. Quando eu percebi meu filho lá na frente, assim, uma surpresa agradável, né, assim, vivendo aquela experiência dele com Deus, porque a partir daquele momento não era mais a fé dos pais dele, passou a ser a fé dele. Agora ele viveu a experiência. E eu penso que em qualquer família cristã deve ter um período que nós vamos ensinando, educando, mostrando, influenciando sobre a fé. Mas eles, as crianças, e o mais cedo possível, eles precisam viver a experiência de fé. Porque se eles não viverem, aí vai entrar o porquê que eles vão à igreja e etc., eles não entendem, não viver isso, vai chegar um ponto da vida dele, como eles não viveram essa experiência, vão procurar outras. Então, o mais cedo possível é que os pais, os responsáveis aí as suas crianças que estão em desenvolvimento, e aí não pode ser obrigado, né? A gente não pode obrigar a criança, o pré-adolescente e adolescente a entregar a vida dele a Jesus. Mas nós devemos ensinar o caminho para que ele possa ter a oportunidade com menos obstáculo possível para que ele possa, então, decidir por ele mesmo. E aí, uma vez que ele decide, está consolidado na vida dele, e nós vamos agora ajudar ele no processo de desenvolvimento da fé. Muito bem, são agora 11 horas e 32 minutos. Nós vamos ao intervalo, já a gente retorna para a segunda parte do nosso Debate Melodia. Estamos apresentando Debate Melodia. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer.
e de não fazer nada. De guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. No São João do Coração Mix Mateus, você aproveita ofertas especiais em todos os setores, com economia que faz a festa. Não perca e venha aproveitar. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Sabe aquela história de que fazer faculdade é difícil? Esquece ela. Escolher um curso reconhecido pelo MEC com o melhor valor do mercado é pra você sim. Na Unip e na Unigrande, você encontra o melhor do ensino. Com professores qualificados e estrutura de ponta, aproveita o melhor custo-benefício, com inscrição gratuita e matrícula R$10. Comece agora mesmo. Faça sua inscrição gratuita no site www.aquivocepode.com.br. Para saber mais, fale pelo Zap 77 991 71 0030. A Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Debate Melodia. Muito bem, estamos de volta, 11 horas mais 36 minutos agora na Melodia. O debate hoje discute este tema aqui, ó. Obrigar uma criança a ir à igreja pode gerar hábito? Pois é. E aí? Ô, pastor Barbosa, acho que uma pergunta interessante para fazer à criança seria perguntá-la por que ela acha que os pais levam à igreja, né? Para ela começar a entender qual é o objetivo daquilo, por que aquilo toda semana. Enfim, às vezes a criança alega, não, eu quero ficar num videogame, não, eu quero ficar na internet e tal. Começar a levar a criança a entender o processo, né? Porque às vezes na sua cabeça é bom levar a criança à igreja, mas o que a criança está entendendo de tudo isso, né? Olha, talvez eu possa ter ensinado errado. Mas deu certo. Deu certo. O meu primeiro pastor, quando eu cheguei bêbado, armado, drogado, e parece que crente remando pro céu, desse jeito mesmo que eu cheguei na igreja, né? Quando eu fui consagrado a pastor lá na Ilha do Governador, ele deu um abraço, assim, rapaz, você é um negócio errado que deu certo. Então, veja bem, eu entendo, rapaz, um pouquinho da Escritura, quando Jesus diz, ser-me-eis minhas testemunhas. As minhas filhas crescendo, ouvindo eu falar o que Deus fez na minha vida.
né? Eu era assim, assim assado, fui liberto. A partir de hoje, daquele dia, eu deixei de ganhar muito dinheiro, mas eu ganhei muita paz. Né? Porque no mundo errado esse é fácil de ganhar dinheiro. É fácil de ganhar dinheiro. Então, veja bem, ela foi crescendo sabendo disso, que a igreja é o melhor lugar para se viver aprendendo de Deus. Que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente fazia os nossos coisas domésticas, a gente estudava a Bíblia, né? E a gente fazia um culto de criança, a gente virava criança, e ela gostava de ver o paizão criança, a mãe criança, mas sempre falando as verdades da Bíblia. Então, a primeira referência da igreja para uma criança é o próprio lar. Já foi comentado aqui pelo Piloto, pelo Marcelo, com muita propriedade, mas e é uma realidade. Eu lembro de um pastor que contou que o filho dele, que ele foi na casa de uma família, né? E quando ele chegou lá, tinha um menino de uns 12 anos, ficava olhando para a cara do pastor, olhava para um lado, olhava de lado, olhava de costas, e o pastor ficou incomodado com aquele olhar do menino. Curioso, menino. Curioso, menino. O que sabe? Aí ele, olha, sabe que eu estou com alguma coisa? Passava a mão pro nariz, para ver se você estava com alguma coisa. Ele perguntou: menino, o que está vendo? Você viu alguma coisa em mim? Não, eu tô querendo ver, mas não estou enxergando. O que foi? Que a minha mãe e meu pai dizem que só tem duas caras, o senhor tem duas caras, eu só estou vendo uma. Misericórdia. E isso, olha, a maior parte de jovem desviado na igreja, adolescente desviado na igreja, né? E a maioria dos pastores sofre muito com isso. Né? Que eles cobram dos filhos dos pastores como se os filhos dos pastores fossem uns pastorinhos. Então, é uma cobrança, nem parece filho de pastor. Eu logo no início já quebrava o pau. Não me chame meu filho de pastor. Eles são filhos de José de Oliveira Barbosa. Pastor não tem filho aqui biológico. Tem ovelha para cuidar. E o mesmo tapa que eu dou lá, eu dou aqui também, viu? Eu ia logo avisava. Né? Então, veja bem, a criança precisa ter a referência, né? Ô pai, o que a gente vai aprender na igreja? Primeiro, vão aprender a fé. Lá na igreja, vocês vão aprender a obedecer. Tinha muitas coisas que eu falava na minha casa e eu via que eles não estavam obedecendo. Quando eu chegava na igreja, eu falava: criança que não obedece, pode acontecer isso, cuidado com a ursa. Cuidado com a ursa. Aquele episódio lá deles, né? Então, veja bem, a criança aprende a obedecer, aprende a amar a Deus principalmente, aprende a temer a Deus. E uma das coisas principal, aliás, que tem no aprendizado com a criança é o mandamento como promessa. O mandamento como promessa. A criança tem que ver no pai e na mãe: olha, meu pai está me levando para aquela cidade, não queria deixar meus amigos, mas o meu pai é um homem de Deus. Eu sei o que ele fizer vai ser melhor para nós. Então, se eu que sou o guardião da fé do meu lar, mostrar que estou em dúvida, que estou oscilante, vai criar uma família cheia de dúvida, seja oscilante. E também, quando você tomar uma decisão perto dos seus filhos, das crianças, e aquela decisão não for a correta, tenha o maior caráter. Aquele caráter de falar a verdade. Eu errei nisso e peço perdão, eu vou estudar uma melhor maneira de conduzir a minha família. E eu já fiz isso, pastor. Que a minha filha Priscila chegou e falou: pai, o senhor é minha referência, ela tinha 13 anos. O senhor é minha referência. O senhor falou uma coisa que o senhor não faz aqui em casa, lá na igreja. E aí? Na mesma hora eu já fiquei... Nós pais temos a tendência a querer ficar nervosinho, né? Ficar vermelhinho, nervosinho, né? Aí eu falei: o que tá pegando então? Pai,
você falou isso eu faço aqui em casa. Aí eu analisei, rapaz, eu falei certo e vivi errado. Eu tinha que pedir perdão a ela. Uhum. Pedi perdão à minha mulher, a mais novinha, pedi também. E quando eu pedi perdão, ela disse, e a igreja? Eita. Tinha que pedir perdão à igreja. E o que acontecia? Antigamente era muito comum, acho que vocês pegaram, quando na época da ceia, examine o teu irmão, a sua vida, se tiver algum problema, vai no teu irmão. Antigamente tinha isso. Eu cansei de ver pessoas sair do banco chorando e abraçar o outro, pedindo perdão. Hoje, se fizer isso, é uma heresia, parece. Uma heresia. Então, nós somos referência para os filhos, por isso que os filhos vão amar a igreja. Agora, é claro, os pais têm que estar atentos, principalmente os pastores, que ensinam as crianças, que o joio está lá também. Criança joio, adolescente joio, até idosos joio lá também para atrapalhar. Ô, pastor Marcelo, criar os filhos na igreja é uma certeza de que eles ficarão no caminho do Senhor, serão cristãos autênticos? Como é que é? Não, não é não. Porque a experiência com Cristo é individual e penso também que é aqueles que podem chegar um momento da vida e falar, não quero mais essa vida cristã e abandoná-la. Então não há uma garantia assim de que eu levei meu filho para a igreja e ele vai ficar para sempre, né? Ele pode ficar na religião até que ele pode ficar, mas não significa que ele realmente anda com Cristo, anda com Deus. Então a gente tem que tomar até cuidado com isso, Gila. De repente aí a gente ouve aquela história, né? Mas eu levei meu filho para a igreja sempre. Bom, uma coisa é você levar a criança ao templo, outra coisa é você levar a criança a Cristo. Aí muita gente está levando ao templo e criando religiosos, filhos religiosos, e não filhos convertidos. O alvo da nossa vida como pais também um dos alvos é também levar os nossos filhos para os pés de Jesus. Levar ao templo é a coisa mais fácil do mundo. Você pega um ônibus, você pega um Uber, vai a pé e leva ao templo. Agora, levar a Cristo é uma tarefa missionária. Você tem que ganhar. Primeiro campo missionário. Tem entre aspas, viu, gente? Mas você tem que ganhar o seu filho para Jesus Cristo. Mostrar para ele de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Então, é uma função do pai e da mãe. O Velho Testamento já nos ensina isso, que no dia da Páscoa, o patriarca da família contava toda a história visando com que os netos, bisnetos e tudo mais aprendessem o caminho. Então, eu tenho mais temor, Gila, por pais que levam os filhos para o templo do que, sei lá, outra coisa, porque é muito perigoso só se preocupar em levar para a igreja, entre aspas, para o templo, e não levar para Cristo. Tem um texto aqui, Marcelo. Diga. Falando aí, lembrando dele, Timóteo, quando Paulo diz para Timóteo, tenho lembrança da fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Então ele tinha um exemplo desde a infância. Exato. E aquele detalhe também, né? Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Cada qual tem que ter uma decisão individual. Seria bom, né, se a gente se convertesse, toda a nossa geração fosse convertida. Não automaticamente, é assim. Né? Tem assim. Um episódio bíblico, e eu penso que entra no contexto aqui. Quando você não dá o porquê, não dá o sentido do que você está fazendo aquilo. Os filhos de Eli. Sim. Os filhos de Eli, desde cedo, vendo o que o pai fazia. Mas o que eles se tornaram? Pior que o pai. Os filhos também do profeta Samuel. Conta Sim. a história que o caminho deles não era lá muito bom. Tanto é que o povo falou, olha, arranja um rei pra gente. Os filhos não herdou nada do profeta Samuel. Né? Davi é outro exemplo de filhos que não se deve... Como não se deve criar filhos. Os filhos de Arão apresentando fogo estranho. Então, tem muitos exemplos. Infelizmente. Aí o povo quer que os filhos de pastor sejam perfeitos. Pelo amor de Deus, gente, vai ler Bíblia. Mas pode até ser melhor que o pastor. Pode. E que bom que sejam, né? O pastor, pastor Piloto,
o que explica, por exemplo, pessoa aí que tem 2, 3 filhos ou mais, ali, filhos que receberam o mesmo ensino, a mesma educação, foram levados juntos para a igreja. Por que uns dão certo no sentido de continuar no caminho do Senhor e outros como é que é a palavra? Debandar, né? Apostata ou não enfim, entra no caminho. Se perdem, né? Se perdem. Mas não dizem que o processo é educação, que diz que se ensinar não vai se desviar. Como é que é? E por que tem muitos pastores com os filhos desviados aí? Qual é a questão? Qual é o problema? Eu acredito que nenhum de nós aqui tem essa resposta, não. Tem não? Eu penso que não. Se Marcelo e Barbosa tiverem, eles podem ir dizerem. Porque cada caso é um caso, são realidades. Eu penso que é uma tristeza, uma preocupação para pais cristãos que não têm os seus filhos na fé. E um momento ou outro eles podem fazer essa pergunta: onde é que eu errei? Eu penso que os irmãos aqui conhecem casais cristãos, dedicados, sinceros, íntegros, e por alguma razão, um filho, uma filha, não estão no caminho que do Senhor. Não temos como a gente apontar ou perceber isso. Porque dentro do processo, você dentro de casa, você procura ser influência, você procura ensinar, você procura mostrar, mas só isso não garante a experiência de fé. Porque, olha, irmãos, antigamente, nem tanto, hoje muito mais, as influências que os filhos recebem desde criança. Vou colocar um exemplo. O irmão chega em casa, a filhinha de 3 anos, está no tablet dele, no YouTube, assistindo o desenho que ela gostava. Ele assustou com aquilo que ele nunca ensinou a filha dele a ligar o tablet, abrir o canal do YouTube e acessar o desenho que ela gostava. E ela estava lá com o tablet na mão. E aí ele falou assim: meu Deus do céu, ele ficou assustado com isso. Ou seja, ela foi num mecanismo que de repente ela pedia, ele fazia isso, ela foi aprendendo onde apertar o dedinho. Mas se ela aperta um dedinho em outra coisa, que a internet aí tem muita coisa. Então, ou seja, as influências. Eu venho de uma época em que o perigo estava lá de fora, hein? Barbosa, então dizer, fecha a porta da sua casa, os seus filhos estão seguros dentro de casa. Hoje não. Hoje tem o risco do lado de fora e tem o risco cá de dentro. É só dar um celular com a internet para uma criança, um adolescente e pronto. Aí está aberto aí as possibilidades. Então eu vejo que é um contexto muito amplo para a gente ter que pontuar e dizer assim, é isso. Foi os pais que o filho não conseguiu ainda, né? Tenho esperança para esses pais que ainda oram pelos seus filhos ter a experiência com Cristo. Mas não é apenas hoje com os pais, tem influência, aí amigos, parentes e outras pessoas. Então junta tudo isso e leva a pessoa a não viver sua experiência com Cristo. É um contexto muito amplo e penso que se os irmãos Barbosa e Marcelo tiveram a resposta, me diga que eu quero aprender com vocês. Eu posso dar uma ideia, né? A ideia do pai que tem um filho desviado, orar para que ele não morra. Enquanto estiver vivo, que quando a Bíblia diz, né? Quando crescer, se não se desviar. Aí a gente pode cooperar com as intercessões, né? A intercessão, pedir a Deus que dá o livramento, que liberta a alma daquele moço, daquela moça, mesmo de um senhor que já desviou, já era velho, né? Porque a salvação, a perdição, baseia quando a pessoa morre no pecado. Mas se estiver vivo, pode ser aquele filho, né, que falou que não ia fazer, e lá no meio do caminho ele, poxa, eu fui ensinado que eu tenho que fazer. Eu prometi que ia fazer, não, eu falei que não ia fazer, mas agora me tocou. Então ele foi ensinado que tinha que fazer. Agora, parece que o outro ainda era pior. O outro era pior. Não, pai, deixa comigo que eu vou fazer assim. Não, esse que às vezes para votar é até pior, porque ele acaba